Roger pode ser demitido? Presidente pode renunciar? Pode mudar a direção do departamento de futebol? Tudo isso a gente fala logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Pedindo para se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo, vamos falar um pouquinho de internacional aqui nesse tempo que a gente tem para trocar essa ideia. Cara, vamos lá. O Internacional não foi competitivo. Em momento algum diante do Flamengo. Até quando eu questiono o Roger na coletiva, ele fala que os adversários mais qualificados, o Inter não foi competitivo em nenhum momento contra a Fluminense e nem contra o Flamengo. Ontem, desculpa a expressão, eu achei que foi com forma de treinamento o Flamengo ganhou do Inter. Parecia. O Flamengo teve todas as ações do jogo. E vamos lá, vamos um pouco mais além. Não é de ontem que o Inter joga um futebol fraco, péssimo. O Inter tem lampejos de bom futebol. Raros. Lá atrás, quando eu perguntei, quando o Inter levou 4 do Botafogo, se o Roger corria risco, eu acho que ali já foi uma prova de uma situação que o Roger já tinha entregado muito do que poderia ter entregue e não sei se conseguiria reverter. E o diretor de futebol resolveu me atacar, dizendo que eu não represento torcida, e nunca quis representar a torcida. E aí começou uma série de situações com a imprensa. Eu acho que lá atrás o Inter perdeu o time de mexer no departamento de futebol, mexer na comissão técnica e tudo mais. Talvez quando teve essa parada, a última na Copa do Mundo, o Inter já poderia ter tomado um rumo diferente. O Inter parece que não se encontra em campo. A impressão que eu tinha ontem, vendo o jogo no Beira-Rio, é que o Internacional se encontrou ontem. O grupo fechou ontem, se encontraram e foram jogar. O Inter não teve nem 10 minutos de domínio sobre o Flamengo. O Flamengo dominou todas as ações do jogo com uma certa tranquilidade. A mesma tranquilidade que o Flamengo encontrou no Beira-Rio domingo, encontrou ontem também. Isso não é demérito, o Flamengo é muito melhor que o Inter, mas no mínimo um time organizado o Inter deveria ter em campo. E não tem, neste momento. Não tem. O Roger até falou que há 4 vezes eu já perguntei sobre a sua saída, e é verdade, eu questiono essa saída. E talvez venha a questionar ainda mais, que a gente sabe, o clima hoje é bem diferente do que foi anteriormente. Hoje existe uma pressão, sim, para a demissão do Roger Machado, em cima da presidência, mas o que se tudo indica não vai acontecer, pelo menos neste momento. Eu senti um Roger abatido ontem, não só pela eliminação, até pela eliminação a gente entende, faz parte, mas eu não vejo soluções no Roger hoje. Posso estar enganado, não sou o rei da verdade, mas aparentemente não tem uma solução adequada assim que a gente veja que vai render frutos ali na frente. A noite de ontem foi catastrófica, primeiro com os papéis picados. De um amadorismo absurdo. Depois o presidente dizendo que não sabia quem foi o responsável por aquilo. Mas vem cá, tudo acontece no Beira-Rio e as pessoas não sabem. Tem muita coisa de bastidor acontecendo. E neste momento, Roger não sai do Inter. Será o treinador de Inter e Cruzeiro e Inter agora sábado no Mineirão. O presidente Alessandro Barcelos não vai renunciar. O presidente que sim, é um cara que não conseguiu, mesmo com toda a sua boa vontade à frente do Internacional, não conseguiu resolver os problemas do Inter. Não conseguiu fazer um Inter competitivo. E fica. E o departamento de futebol da Alessandro Mazzucco, o vice de futebol, o Bisol, cara, não vai mudar nada pelo que está se vendo, pela nossa experiência, o que a gente conhece, o que a gente acompanha há muito tempo. Tendência de nenhuma mudança. A impressão que eu tenho é que foi aceitada essa derrota, as eliminações, com uma certa naturalidade. Os outros times são melhores. As frases do Roger é a impressão que eu tenho que se repetem na direção. A verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã, né? E como é que vai ser diante do Cruzeiro? O Cruzeiro é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, um dos times que está fazendo uma bela campanha e se perde. O clima vai pesar ainda mais.
Sei lá quantas partidas o Inter está sem vencer. Ganhou do Bragantino, mas em casa acho que são 5 partidas sem vencer. É complicado. O Inter se colocou nessa situação complicada no ano. Nós estamos em agosto e o ano acabou. O brasileiro, o Inter não tem condições. Talvez agora... Aí o Roger fala uma hora, com uma competição, a coisa se torne um pouco mais tranquila. Mas o tamanho do Inter não pode jogar uma competição só. O Inter tem que disputar mais competições. A gente viu ontem a disparidade absurda. Absurda. E eu vejo uma galera reclamando, eu também reclamo da questão do Ender, se reserva por 1,5 milhão, o Borré se reserva. O Flamengo, todos os reservas deles ganham esse valor. Um time muito mais competitivo. As modificações do Flamengo ontem eram absurdas, como já tinham sido no Rio, a qualidade dos jogadores. A diferença é muito grande. Se tu não te deu conta disso ainda, a diferença é muito grande. E vai se tornar cada vez maior. Inter, e aqui eu coloco o Grêmio também, são times menores do futebol brasileiro hoje. Não temos como competir com alguns times. E mais uma eliminação frustrante. Também tivemos azar no sorteio, no chaveamento, mas quem quer campeão não pode escolher adversário. O Flamengo teve facilidades para passar pelo Inter. Não foi só sobre o Inter, o Flamengo vai ter facilidades até a final. Esse time do Flamengo ganha com um pé nas costas a Copa Libertadores da América. Só que o Inter precisa, como o presidente Alessandro Barcelos gosta de falar, revisitar o projeto, precisa revisitar o projeto com urgência. Com muita urgência. Porque o pior não chegou ainda. Se não tiver uma mudança drástica no Internacional, o pior pode se avizinhar. Uma pena. Amanhã vamos para Minas acompanhar o Inter. Com ânimo. Dito isso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?